tudo bem? Hoje eu vim falar sobre leitura, né? Como eu já falei, eu vou abrir um canal no YouTube sobre literatura. Deu um probleminha nos últimos dias, quando eu tinha feito o canal, por isso que eu ainda não consegui subir nenhum vídeo. Eric tá me ajudando a resolver o problema e eu acho que semana que vem eu já consigo publicar alguma coisa, né? Essa semana, né, na verdade. Mas enfim, enquanto isso eu vou continuar usando o Facebook, o Instagram, né, pra falar. E hoje eu queria falar sobre essa forma da leitura, a leitura longa e a leitura curta e fragmentada. A leitura longa é a leitura que a gente já conhece tradicionalmente, né? Ler livros, artigos de jornal, revista, matérias científicas, a leitura tradicional. E qualquer que seja ela. A leitura curta e fragmentada é essa leitura que a rede social trouxe, né, de longas sentenças, de curtas sentenças, como por exemplo o Twitter, o Instagram, o Facebook. Essa pequena leitura fragmentada é a leitura da internet. E aí a Miriam Wolf, ela fala que quando o cérebro lê sentenças longas, ele tem mais habilidade de distinguir a verdade do falso. Por processo de análise, dedução, inferências, que ficam cada vez mais potentes à medida que a gente ler mais leitura profunda. Ou seja, quando a gente fala que a pessoa que ler mais, ela vai ficando mais inteligente, essa neurocientista, ela diz, né, nessa análise científica dela, que isso é real. A pessoa fica mais capaz de descobrir verdades e mentiras, ela fica mais antenada, o cérebro ele começa a criar o próprio tradutor dele, ele começa a fazer traduções igual o corretor do celular faz, só que pelo que ela diz nos artigos dela, o nosso cérebro faz um corretor muito mais acertado, muito mais correto. Então, ela fala também que o cérebro ele fica tipo um Sherlock Holmes. Então, quando há alguma informação que não bate com aquilo que ele já conhece, que ele já está acostumado, porque ele é um cérebro leitor, de leitura profunda, ele não se detém. Ele vai à frente e procura entender o que foi que aconteceu, o que aquilo ali está errado e procura se informar mais. Então, a leitura profunda, ela é uma coisa importante para a democracia, se você for pensar de uma forma simplista. Por quê? Se nós vivemos um mundo em que há muitas notícias que às vezes são divulgadas de forma falsa, quando você se torna um leitor contumaz, essas notícias que não são verdadeiras, elas não vão ser facilmente acessadas ou entendidas como reais pelo cérebro leitor de leitura profunda. Isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa que ela fala também é que os circuitos do nosso cérebro, eles vão ficando cada vez mais rápidos e mais potentes. Isso eu já falei, desculpem, tá? Porque eu anotei as questões aqui. A questão da empatia também é uma revolução que ler permite. Por quê? Quando você lê, por exemplo, um livro, você vai ler esse livro, vão ter personagens, possivelmente, se for um livro de ficção, por exemplo, vai ter personagens nesse livro. Você acaba se colocando no lugar dos personagens, querendo ou não. Então, todas as vezes em que você lê, em que você tem acesso a histórias, a conhecimento, você vai se colocando naquele contexto. E a possibilidade de se colocar em outro contexto te dá a possibilidade de entender aquele contexto. E se você entende o lado do outro, se você entende mais, você se torna uma pessoa mais empática também. Então, essa parte do nosso cérebro responsável pela empatia, ela é desenvolvida mais quando a pessoa lê mais. Eu acho que é mais um motivo aí para a gente desenvolver a nossa capacidade de ler livros, ler leituras de livros clássicos, porque são livros que a gente já sabe que são importantes para a humanidade, que trouxeram algum tipo de conhecimento ou evolução, ou informação, ou forma de escrita, né, que impulsionou a evolução. Então, vamos ler mais e mais.
Outra coisa também que eu observei ao me informar sobre a importância da literatura longa ou a curta e fragmentada é que a literatura longa, a leitura de livros, pode ser usado como uma forma de terapia. É como se você, ao partilhar as histórias que você está lendo e cada leitor apresentar a ressonância daquela história para o outro leitor, a forma como o outro interpreta nos dá uma outra posição daquela mesma literatura. Desenvolve a empatia e cria conexões com aquele outro leitor ali que você está partilhando a literatura. Então, cria vínculos, isso é importante. Nós somos um ser social e todas as vezes em que a nossa sociabilidade ela pode ser desenvolvida, nós devemos procurar esse caminho. E uma dessas formas é através dessas rodas de leitura, leitura compartilhada, enfim, isso tudo é muito importante. Outra coisa que eu observo e que as pessoas da minha cidade devem lembrar, há algumas décadas atrás, existia uma biblioteca que era na parte de baixo da prefeitura municipal. Essa biblioteca, ela passou para um outro ponto, para um outro prédio público, mais distante, não de tão fácil assim acesso, mas para nós todos do município, quem conhece sabe onde que ela fica. Só que essa biblioteca, quando ela era num lugar mais de acesso fácil, mais assim, central, a gente ia mais lá. Eu, na minha juventude, quando a minha irmã me obrigava a ler, eu pegava muitos livros nessa biblioteca. E eu ficava lá fazendo os trabalhos, pegava o Almanac Abril, que a gente não tinha o Google para fazer pesquisa, a gente fazia pesquisa no Almanac Abril, e eu muitas vezes não tinha o Almanac, eu pegava na biblioteca emprestado, fazia as pesquisas de trabalho lá. Era um ponto muito importante para a juventude, e era um momento em que a gente tinha acesso à literatura de bom e alto nível. Então, um apelo que eu faço aqui aos meus amigos, o prefeito e o vice inclusive é diretor da pasta da educação, que melhorem a nossa biblioteca e, se possível, de repente coloquem ela no espaço mais central da nossa cidade, para que a gente possa fazer mais presente o hábito da literatura e da leitura entre nós, entre os jovens. Não estou fazendo uma oposição às redes sociais através desse meu relato e apelo, até porque eu gosto das redes sociais também e elas são parte da nossa vida, nunca vão deixar de fazer mais parte. Mas eu acho que a gente deve associar as interações em redes sociais, mas também as interações e acesso à leitura clássica, à leitura tradicional, de bons livros. Isso é importante para a nossa coletividade, é importante para a formação de laços, é importante para conhecimento sobre nós mesmos. Quanto mais você lê, quanto mais você adentra esse universo da literatura, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais feliz você fica. Literatura, ela é uma conexão com felicidade, ela traz uma conexão com civilidade, ela traz uma conexão com democracia. Então, parece um exagero, parece uma grande loucura, a Cinélia ficou meio doida com leitura? Fiquei. Eu tenho lido muito e eu tenho visto tanto que isso mudou a minha família, a minha relação familiar ficou muito mais profunda, mais intensa. Os meus meninos fazem leitura dos livros deles, explicam para mim, o meu marido também, com menos, né, porque ele gosta menos de ler, mas a gente tá no processo aí de fazer ele ler mais também. Então, gente, vamos trabalhar isso na nossa vida, vamos nos preocupar com a literatura de uma forma real. Ela também traz saúde pública pra gente. E aí eu vou lembrar o Direito à Literatura, que é um artigo feito por um estudioso, Antônio Cândido, que ele diz que não dar acesso à literatura mutila a nossa humanidade. E a literatura, ela traz dignidade ao ser humano, autoconhecimento. Então, vamos fazer isso? Vamos trabalhar no sentido de nos ajudar e nos apoiar para que a gente se torne uma cidade de leitores, né? Eu sou só uma gota no oceano, mas é uma gota, né? É alguma coisa. Boa noite, meu e da Dona Estelar, e até a próxima.